Cadê o... Nossa, é o sofá. O cabo foi parar. É aqui. Caralho. Consegui encaixar. É, sempre colocou antes. Foi? Tá batendo aqui. Tá pegando lá. Tá. Pera aí. Ah, tu vai espelhar? Não, tá espelhado. Tá espelhado. Ah, não tá. Então, volta. Então, galera, agora sim, Vinícius Dias, vamos lá! Qual é, galera? Geral tranquilão? No Rio é assim que fala, a gente não fala bom dia. Bom, meu nome é Vinícius Dias, para quem não me conhece, eu sou certificado, sou ZCE, eu também tenho a certificação do iMasters, eu sou integrante do PHP Rio, para quem se interessar, entra lá no Telegram, @PHP Rio, a comunidade é bem ativa, é bem receptiva também. Eu sou desenvolvedor numa empresa do Canadá. Quem tiver interesse de trabalhar remoto, depois troca uma ideia comigo, tem oportunidades um pouco mais para o final do ano. E sou instrutor na Alura, para quem conhece. Participei de um podcast bem polêmico, quase apanhei, lá no hipster.tech, quem não tiver assistido. Estou começando a tweetar agora, então vocês podem me seguir. Enfim, vou colocar isso no final da palestra também, mas avaliem de forma sincera, deem feedbacks sinceros. Ah, o maluco não sabe o que está falando, fica falando gíria de carioca, acha que é biscoito e não bolacha. Dê esses feedbacks importantes para a gente, beleza? Então, vamos lá, vamos começar. Alguém sabe falar latim? É porque eu não sei pronunciar essa frase, mas basicamente o que ela significa é: quem vai vigiar os próprios vigilantes? Essa frase era usada, não me lembro na época, não me lembro qual época, mas era usada muito para conflitos contra abuso de poder do Estado, para revoltas contra abuso de poder do Estado. Mas o que isso tem a ver com o desenvolvimento de software, né? O que isso tem a ver com testes, por exemplo? O que garante, como que a gente vai garantir que o nosso código, que os nossos testes, que são os vigilantes, estão realmente detectando possíveis falhas no nosso código? Quem está vigiando os nossos vigilantes? Vamos pegar um exemplo de um projeto muito simples, só para a gente não perder tempo analisando o código. Uma calculadora de impostos. Eu tenho uma calculadora onde eu vou calcular o imposto de um produto, e se o preço desse produto for maior do que R$500, tem 10% de imposto. Beleza, é um projeto bem simples, é um código bem simples, e eu tenho aqui uma suíte de testes para testar se o cálculo de um produto tributável está vindo correto, e se o cálculo de um produto isento de tributos está vindo zerado. Mas só os testes passando já é suficiente, já é satisfatório, já atende todos os requisitos, porque esses testes, eu vou rodar aqui, eu sei que é muito complexo, mas eu vou rodar mesmo assim, eles estão passando. Então, se eu simplesmente executo os testes, a gente vê que está tudo passando. Eita, foi. Beleza, mas como que eu garanto que tem teste para todo o meu código, que todo o meu código está sendo realmente testado? Eu posso analisar a cobertura de código, que também é muito simples. Posso verificar se, por exemplo, todas as linhas do meu código são executadas pelos testes. E é isso que a cobertura de código faz. Então, se eu executo os mesmos testes analisando a cobertura, eu tenho lá que 100% dos meus arquivos e 100% das linhas desses arquivos são executados pelos testes. Então, beleza. Eu tenho todas as linhas do meu código sendo executadas pelos testes, ou seja, tudo no meu código é exercitado pelos testes, mas isso é o suficiente? Se eu modificar o comportamento desse meu código, será que meus testes estão prontos para pegar essa mudança e me indicar que uma falha aconteceu? Se, por exemplo, ao invés de calcular os produtos mais caros do que R$500, ele passasse a calcular o tributo de produtos com R$500 ou mais. Então, se eu fizesse exatamente essa mesma alteração no código, será que meus testes estão prontos para pegar essa modificação, para pegar essa possível falha?
Porque isso, teoricamente, se não tiver uma especificação, é um cálculo errado do nosso imposto, que calcula 10% sobre um produto de R$500. Os nossos testes continuam passando com essa modificação, mesmo com essa falha. Então, para mostrar... Se eu adiciono a modificação, os meus testes continuam passando. Logo, ele não está pegando essa possível falha, certo? Então, eu estou calculando o imposto errado, eu vou ter problema com o cliente, problema sério, que trata com valores monetários. Eu vou ter esse tipo de problema porque eu esqueci de adicionar um teste, porque eu não tratei todos os casos, é complicado, isso pode ser muito perigoso. Então, o que a gente pode fazer, e é bem simples de fazer, é criar um teste que pega essa possível falha, que cubra esse cenário que a gente não tinha pensado inicialmente. E é um teste, convenhamos, bem simples. Então, vamos implementar ele rapidinho. Pô, aqui em cima, eu já tremo normalmente, a mão está tremendo, está difícil de digitar. Eu vou testar o cálculo de imposto de um produto de R$500. Isso vai cobrir aquele nosso caso extremo, vamos dizer assim. Nome bem descritivo, né? E aí, qual deve ser o resultado? Teoricamente, o resultado deveria ser 0, certo? Um produto de R$500 não pode ter imposto. Mas nesse caso, como a gente introduziu essa falha, teoricamente, se tudo estiver certo, esse nosso teste tem que falhar. Agora, se eu rodo todos os testes, perfeito. Agora sim a gente tem aquele caso extremo falhando. E esse tipo de tarefa que a gente faz é testar mutações. A gente está testando mutações no nosso código. O que isso quer dizer? Eu tenho um programa original, que era aquela calculadora de impostos, e nesse programa original eu introduzo uma falha, uma possível falha, que algum dia pode acontecer de verdade, eu introduzo propositalmente. E o resultado desse programa, com a falha introduzida, é chamado de mutante, um código mutado ou mutante. E o conceito de testes de mutação consiste em pegar um programa original, criar vários mutantes, ou seja, adicionar várias mutações e ir testando uma a uma. E se os testes falharem, se algum erro acontecer, se der timeout, isso significa que os nossos testes estão cobrindo esses mutantes, essas possíveis falhas. Agora, se todos os testes passarem, se nenhum teste falhar com esse mutante, a gente diz que esse mutante, né, escapou. Ou seja, a gente pode ter um mutante morto, que é quando um teste falha, ou seja, pegou esse caso extremo, ou o mutante pode escapar. E isso é o que a gente quer evitar durante os testes de mutação. E as mutações mais comuns que existem são essas aí. A gente pode mudar o limite da condicional, que foi o exemplo que eu fiz agora, onde a gente troca de maior para maior ou igual, ou de menor para menor ou igual. Existe a mutação de inverter a condicional, trocar de maior para menor, negar, trocar de igual para diferente. No PHP, como tem aquele operador de identidade, onde você compara se é exatamente igual, você tem uma mutação, que troca de igual para idêntico, de 2 iguais para 3 iguais, remover condicional, que é colocar if true, enfim. Tem uma lista imensa mesmo de possíveis mutações, e nas referências tem um link para essa referência de mutações, vocês podem dar uma conferida, inclusive vocês podem, caso faça sentido no negócio de vocês, criar uma nova mutação. Isso, depois na ferramenta que eu vou mostrar. E os possíveis resultados são, se um código, como eu falei, se um mutante passa em todos os testes, a gente sabe que tem alguma coisa errada. Nossa falha, nosso erro introduzido
não está sendo coberto por nossos testes. Agora, se um mutante faz algum teste quebrar, ou tem timeout, ou dá erro no código, perfeito, significa que esse mutante vai ser morto por nossos testes. Agora, se o código que foi mutado nem for executado por nenhum teste, significa que esse mutante está descoberto, certo? Essa parte de código não é coberta por nenhum teste. Mas o que eu fiz aqui foi um processo manual. Eu peguei o meu código, eu cheguei lá, adicionei o igual para testar essa mutação, rodei os testes e vi passando. Aí sim eu pude implementar, porque eu soube que eu mudei. Mas, poxa, eu vou adicionar várias mutações, cada uma e ir testando manualmente. Trabalho de corno, né? Pô, não rola fazer isso. Sem condições. Imagina o tempo que vai levar num projeto grande. Então, para isso, a gente usa uma ferramenta chamada Infection PHP. Existem para várias outras linguagens ferramentas de teste de mutação, mas, modéstia à parte, a do PHP é muito boa. É referência para outras, inclusive. Com essa ferramenta, o que ela faz é exatamente o que a gente fez, só que ao invés de fazer uma mutação, faz várias. Cria vários mutantes a partir do nosso código, e para cada um desses mutantes executa a nossa suíte de testes. E depois coloca lá, exibe para a gente o resultado de quantos mutantes foram mortos, quantos escaparam, etc. Para adicionar, para passar a utilizar, é muito simples, é só instalar com o Composer, embora na documentação eles recomendem que você não utilize com o Composer, que você baixe o executável. Isso, eu estava lendo recentemente, eles recomendam dessa forma porque, dessa forma, as mutações são adicionadas um pouco mais rápidas. Mas, se você tiver um projeto pequeno, eu particularmente prefiro utilizar o Composer e deixar lá como uma dependência de desenvolvimento. Beleza. Então, como que a gente pode usar isso? Vamos ver agora. Se eu, do jeito que o meu projeto está hoje, executar o comando do Infection, ele vai exibir um wizard, vai fazer algumas perguntas para a gente configurar como o Infection vai rodar no nosso projeto. Então, eu vou executar aqui para vocês verem. Como o Marcel falou sobre o Docker, eu não tenho PHP instalado na minha máquina, então eu uso uma imagem de Docker para cada projeto, só que nesse eu não fiz uma imagem específica, então estou utilizando uma imagem do PHP que tem o Xdebug. O Infection precisa do Xdebug configurado para rodar, porque ele pega a cobertura de código, quanto o código foi coberto para gerar as métricas. Então, ele precisa do Xdebug configurado para rodar, beleza? Então, quando eu executo o Infection, ele exibe para a gente algumas perguntinhas. A primeira, está dando para enxergar, gente? Todo mundo está vendo? A primeira pergunta é qual código, qual diretório, qual pasta eu quero incluir nos nossos testes. Então, eu vou incluir o número 1, que é o SRC. Beleza. Qual diretório eu quero excluir dos nossos testes? Eu vou excluir. Dentro de SRC, tem algum que eu quero excluir? No nosso caso, nenhum. Eu não quero excluir nada. Beleza. Quanto tempo ele vai demorar tentando rodar um teste só, uma suíte de testes? Eu vou deixar aqui 1 segundo, porque só tem um teste. Se passar disso, é porque tem alguma coisa errada. Onde a gente quer armazenar o nosso log, a saída do programa, eu vou deixar esse nome padrão, que é infection.log, e beleza, olha só o nosso teste falhando aí. Com o nosso teste falhando, ele simplesmente não consegue executar, ele não consegue gerar os mutantes. Então, isso é uma coisa interessante, que você não vai perder tempo rodando mutações se o seu teste não estiver passando. Primeiro ele executa seus testes, depois adiciona as mutações. Então, vamos lá, corrigir o nosso código para poder rodar a mutação. Agora sim, os testes devem passar. E esse é o resultado, essa é a saída do nosso do Infection. Se eu remover aquele teste que a gente inseriu agora para cobrir esse mutante, ele vai mostrar que um mutante escapou. Eu vou exemplificar esse cenário aqui. Então, eu removi aquele teste e olha só, ele gerou 7 mutantes, ou seja, ele gerou 7 novas versões do nosso código com alterações em cada uma delas. E uma dessas alterações falhou. Uma dessas alterações continuou com todos os testes passando, ou seja, um mutante escapou. E para cobrir esse mutante, tudo que a gente precisa fazer é adicionar aquele teste que a gente já fez. Beleza. Então a gente já viu como funciona, e essa é a saída. E essa saída tem algumas informações muito importantes para a gente.
Então, vamos falar sobre as métricas, que são esses percentuais que ele exibe para a gente. Nessas métricas, a mais importante e a primeira que ele exibe é Mutation Score Indicator, ou seja, o indicador de pontuação das suas mutações. Ele basicamente indica quantos mutantes foram derrotados, quantos mutantes foram mortos nessa rodada. Então, para calcular o MSI, ele simplesmente pega o total, o número de mutantes que foram mortos, mais o número de mutantes que deram timeout, ou seja, os testes não rodaram dentro do tempo pré-determinado, e o número de código que deu erro. Porque se deu erro, beleza, nossos testes não vão passar. Então, ele pega esse total e divide pelo número total de mutantes que foram gerados, que no nosso caso, nessa segunda rodada, foi de 100%, porque a gente criou o código para cobrir todas as mutações. A segunda é Mutation Code Coverage. Essa métrica tende a caminhar junto com a cobertura de código do teste normal. Isso indica quantos dos nossos mutantes são executados por algum teste. Sejam eles mortos ou que tenham escapado, quanto está coberto, quanto algum teste está rodando ele. E quanto desse código coberto tem os mutantes derrotados, tem os mutantes mortos. Ou seja, do código coberto, quantos mutantes não escaparam. E essa é a fórmula para calcular. Basicamente, é a mesma coisa do que o MSI, só que ao invés de pegar o total de mutantes, é o total de mutantes que foram cobertos. Então, isso dá uma métrica um pouco mais exata de quantos mutantes realmente estão escapando, baseado no que está coberto. Porque se eu tenho um código que não está sendo coberto, um mutante que não está sendo exercitado por nenhum teste, obviamente ele vai passar. Então, essa é a primeira métrica que a gente tem que atacar. Essa é a primeira métrica que a gente tem que fazer aumentar. E a gente consegue, baseado nessa rodada de teste de mutação, analisar quais mutantes foram gerados, até porque só com essa saída, a gente não sabe que mutante que escapou, o que aconteceu. Então, a gente precisa analisar os mutantes, a gente precisa ver o que o infection fez lá no nosso código, quais mutações foram criadas, para a gente analisar o que tem que modificar, que teste a gente tem que criar para conseguir pegar esse caso. E naquele arquivo que ele pergunta onde a gente quer salvar, ele salva nesse formato. Qual era o código original e qual código ele inseriu, certo? Qual a falha que ele inseriu. Então, eu tenho aqui o meu infection.log. Fechar esse monte de janela. Tenho aqui o nosso mutante que foi criado. Baseado nesse arquivo, eu analiso mutante a mutante e vou criando casos de teste para essas possíveis falhas no nosso código. Se por algum motivo você quiser ver todos os mutantes que ele gerou, isso é interessante para a gente conhecer a ferramenta. A gente pode passar um parâmetro na linha de comando, que é log verbosity, para ele exibir todos os mutantes criados. No nosso caso foram 7 mutantes, mas num projeto grande ele vai criar centenas de mutantes, certo? Beleza. Além disso, além de pegar quais mutantes falharam, a gente consegue personalizar a execução para extrair mais informações. A gente consegue extrair, por exemplo, de cada categoria de mutação, quantos passaram, quantos foram mortos, a gente consegue ter um resuminho do que foi executado. E para isso, basta a gente editar o arquivo que o próprio Infection gerou para a gente. Naquele wizard que ele gera, naquelas perguntas que ele mostra para a gente, ele usa para a gente criar esse arquivo de configuração. Então, ele já cria automaticamente para a gente. E esse é o arquivo. Esse é o arquivo padrão. De novo, eu vou deixar uma referência no final para vocês verem todas as opções, mas eu vou adicionar aqui dois outros arquivos de configuração. 2 outros arquivos de log que ele vai gerar. Ponto importante. Como eu executei o infection utilizando o Docker, eu rodei isso como root. Então, eu não tenho permissão para alterar esse arquivo. Então, como o Pokémon ensinou a gente a corrigir esse problema, eu vou rodar um chmod 777 nesse arquivo. Pokémon tá certo, cara? Ia ser legal se a senha fosse exibida, né? É a minha senha do banco também. Opa. Show.
Vamos fazer isso. Se não tiver erro na hora do live, não tem graça, né? Verdade. Obrigado, cara. Obrigado quem avisou aí. Então vamos lá. Se eu não digitei nada errado, ele vai gerar mais 2 arquivos, além daquele de log que ele já mostrou para a gente. Aqui é o tipo de log que a gente quer gerar. A chave desse JSON é o tipo de log que a gente quer gerar. E aqui é o nome do arquivo que ele vai gerar. Então, aqui no nosso summary, ele mostra que de um total de 7 mutantes, está dando para enxergar? Um total de 7 mutantes, 7 foram mortos. Eu acho um termo morto muito legal, porque dá vontade, assim, eu quero matar todos os mutantes. É meio psicopata, mas é legal. Se algum tivesse dado erro, ele mostraria aqui. Se algum tivesse escapado, ele mostraria aqui. E o permutator é interessante, que ele gera um markdownzinho. Deixa eu abrir aqui. Para cada tipo de mutante, para cada mutação, por exemplo, para cada tipo de mutação, quantos mutantes foram gerados, quantos foram mortos, quantos escaparam, etc. No nosso caso, só foi gerado uma mutação para todos, mas aqui a visibilidade pública foram gerados dois mutantes, porque a gente tem mais de um método público. Tem um método público no preço, no produto, que é o getPreço, e tem um método público no calculador de imposto. Então, ele gerou 2 mutantes para o mesmo tipo de mutação. Esse tipo de log é interessante para a gente analisar o que está acontecendo. Mas o mais importante para a gente continuar trabalhando é aquele log principal. Beleza, voltando então. Os arquivos gerados que eu mostrei aqui são esse text log, que são as informações detalhadas sobre os mutantes e os resultados dele, que no nosso caso ele só estava mostrando um mutante que tinha escapado. Se a gente quiser exibir todos os mutantes, inclusive os que foram mortos, é só passar um parâmetro na linha de comando. O summary é um resuminho, o resultado de tudo que aconteceu, que foi aquele total, quantos foram mortos, quantos escaparam. E o permutator gera aquela tabelinha de cada tipo. Existe um outro de debug, que gera muito mais informações sobre cada coisa que está acontecendo em cada linha que foi gerado um mutante, mas eu não coloquei esse não. Opa, esse slide está no lugar errado. Agora, as desvantagens, porque nem todos são flores, óbvio, a gente não pode simplesmente chegar, pegar uma ferramenta, botar no projeto e achar que tudo vai funcionar exatamente como a gente espera. A principal desvantagem, quer dizer, a principal não, uma das desvantagens são os falsos positivos. Ou seja, às vezes ele vai acusar que tem um mutante escapando, quando na verdade esse mutante não tem como ser coberto. E quando a gente atinge esse resultado é o que chama de mutantes equivalentes. Então, por exemplo, nesse caso, a gente tem a multiplicação por 1 ou menos 1, dependendo de determinada condição. Só que a multiplicação por 1 ou menos 1 e a divisão por 1 ou menos 1 é a mesma coisa, dá no mesmo resultado. Então, esse mutante simplesmente não dá para cobrir. A gente não consegue cobrir essa mutação aí. Então, isso vai gerar vai sair no relatório como um mutante que escapou. Mas isso é um falso positivo. E na primeira vez que eu apresentei essa palestra, teve uma longa discussão sobre se isso seria falso positivo ou falso negativo. Discussões úteis que a gente tem, né? Além disso, a principal desvantagem é que cada mutante faz gerar toda a suíte completa. Ou seja, ele trocou de maior para maior ou igual, roda toda a suíte de testes. Trocou de menos para mais, roda toda a suíte de testes. Trocou de 1 para 0, roda toda a suíte de testes. E isso, obviamente, leva tempo. No nosso caso, a gente tem 3 testes, então é instantâneo. Mas num caso real, numa aplicação bem coberta de testes, que eu tenho certeza que todo mundo aqui trabalha em aplicações muito bem cobertas por testes, isso pode levar um tempinho. Então, você vira para o Infection e fala, cara, leva o seu tempo aí, e ele diz, pode deixar que eu vou levar um bom tempo, cara, relaxa que eu vou demorar aqui. Então, cara, coloca para rodar o teste, vai tomar um café, vai brincar com as crianças, ou deixa para o servidor de integração contínua rodar. Você coloca, deploy na sexta, 5 da tarde, segunda-feira você vê se funciona ou não. Parece um bom plano. Então, você perde muito tempo por causa da natureza desse tipo de teste. Esse tipo de teste é feito para ser assim. Então, demora, é uma desvantagem, mas é como ele funciona. Aqui eu deixo as referências de onde eu tirei todas essas informações.
foi bem mais rápido do que eu pensei, mas tem alguns artigos bem legais que vocês podem analisar. Tem o site oficial, eu recomendo, a documentação é bem curta, porque como vocês viram, é uma ferramenta. A gente executa um comando e ele executa vários testes, ele executa tudo que tem que executar. Então é bem simples para a gente executar. Mas como eu falei, a gente pode criar novas mutações, a gente pode criar, por exemplo, sei lá, para mim, no meu projeto faz sentido trocar dessa classe para essa classe. Criei essa mutação, você consegue. Então, analisando a documentação, analisando o código-fonte, você pode entender melhor como isso funciona. Esse primeiro blog, esse primeiro artigo foi de onde eu conheci o termo de teste de mutação, e nele tem alguns números interessantes. Numa suíte de testes real, numa suíte real de testes, para testes de unidade, para testes de integração, para testes de interface, quanto tempo levava os testes e quanto tempo levou para rodar a ferramenta de teste de mutação. Então, é interessante para a gente ter uma noção de quanto tempo a gente precisaria para cada suíte de testes. Nesse artigo, os exemplos não estão em PHP, então os números com certeza não vão ser exatamente fiéis como seria com o Infection, porque o Infection, como eu falei, é uma ferramenta invejada pelas outras comunidades, que é uma ferramenta bem conhecida e as outras ferramentas de outras linguagens se inspiram no Infection. Deixo também o código-fonte do GitHub para vocês analisarem, se quiserem criar mutação, é o principal, ou se vocês quiserem conhecer e contribuir. Como já falaram bastante sobre comunidade, tem issue lá aberta, tem muita coisa para poder mandar PR, e o Hacktoberfest está chegando, então é um bom projeto para contribuir. Mais uma vez, eu peço que vocês avaliem não só a minha palestra, mas a de todo mundo com feedbacks sinceros. Então, escaneiem o QR Code, entrem lá no Joined In, porque lá tem todas as palestras, e por favor, não coloquem só 5 estrelas, 1 estrela, muito bom. Não, dê um feedback um pouco mais detalhado. Fala, poxa, muito bom, mas podia ter melhorado isso. Gostei da sua palestra, mas falou muito rápido. Gostei, mas você perdeu muito tempo indo executar código. Fala esse tipo de coisa para a gente saber como melhorar, o que fazer para o próximo evento, vocês assistirem essa palestra um pouco melhorada, para outras pessoas assistirem essa palestra um pouco melhorada. Gente, foi mais rápido do que eu pensei, mas basicamente era isso que eu tinha para passar. Valeu, galera. Alguma pergunta? Alguém? Show! Salva de palmas para o grande Vinícius Dias. Pergunta do pessoal? Eu estou vendo que tem 15 minutos. Vamos bater um papo? Vamos Trocar ideia? Vinícius, parabéns. Eu gostei da palestra. A título de experiência própria, antes de vir para cá, antes de terminar a palestra e tal, eu estava fazendo uma seleção. E aí tinha passado por uma situação em que eu fiz vários testes lá, cobertura de teste 100%, testei uma porrada de situações, revisei a especificação por um bom tempo, e aí tudo beleza, mandei para avaliação, no feedback o pessoal falou, teve um caso de teste aqui que não foi coberto, eu digo, beleza, se eu conhecesse essa ferramenta, muito provavelmente essa situação teria sido registrada lá. A pergunta que eu tenho é com relação à suite de teste, você falou que ele roda toda a suite de teste. Não tem uma forma de, por exemplo, dividir, agrupar o teste em suítes menores, para poder tentar reduzir esse... Tem. Naquele arquivo de configuração, você pode passar opções para o seu framework de testes. No meu caso aqui, eu estou utilizando o PHP Unit, mas ele pode ser rodado com Codeception, por exemplo. E tem uma chave naquele arquivo de configuração do JSON, onde você pode passar parâmetros para o framework de testes. Então, você coloca nesse framework de testes qual teste suite você quer rodar. Porque você pode agrupar no XML do PHP Unit quais suítes de testes você tem em cada arquivo e tal. Então, você pode organizar por suítes e colocar aquele filtro, por exemplo, para rodar só determinada teste suite na sua rodada. Você pode colocar o parâmetro para rodar um teste só e executar todas as mutações. Então, você consegue filtrar isso baseado naquele arquivo de configuração. Beleza, parabéns pela palestra, muito bom, muito boa. É um assunto muito interessante. Eu, curiosamente, conheci esse assunto através de um vídeo que eu vi no YouTube, eu achei muito massa. Na sua opinião, né, os testes de mutação, em que medida eles ajudam a melhorar a qualidade dos seus códigos, dos seus testes, né, automatizados? Se você já fez algum teste, tem alguma métrica, ou a ferramenta tem alguma métrica específica que fala sobre isso? Então, no sentido de melhorar a qualidade dos testes, eu acho que o principal é o que o Adiel falou, para casos extremos. Às vezes a gente não se atenta a casos um pouco mais que para a gente pode não fazer sentido, mas para a pessoa que vai testar talvez faça sentido. Então, para mim, essa é a principal vantagem. As métricas que ele exibe para a gente são só aquelas 3 que eu mostrei. Ele não, por padrão, até onde eu sei, eu li a documentação toda, mas vai ver que tem alguma coisa escondida, não tem mais nenhuma outra métrica que ele exibe para a gente.
Quanto à qualidade em si, eu acredito que os testes te ajudam muito na qualidade do software. E se você executa testes de mutação, você fica ávido para escrever mais testes válidos, que isso é importante, não cobrir o mesmo método 15 vezes, só porque sim, porque eu estou querendo escrever testes. Com o Infection, você cria testes válidos, e criando mais testes válidos, você acaba escrevendo um código mais testável. Então, acho que, indiretamente, pode ajudar, mas a principal vantagem foi a que o Adiel comentou, onde a gente tem casos mais extremos. Quanto à métrica, são só essas mesmo, do percentual de mutantes mortos, de mutantes cobertos, etc. Mais perguntas, pessoal? Gente, eu tenho 10 minutos ainda, pergunta aí qualquer coisa. Pergunta o que eu fiz ontem à noite. Quem está de ressaca aí? Melhor não. Aqui. João Duber. Obrigado pela palestra. Mais conceitual, existe alguma estratégia que deve ser adotada sobre quando utilizar, quando não utilizar o Infection? Porque, por exemplo, eu penso num cenário assim, de um hotfix que a produção caiu e você tem que subir a correção o mais rápido possível. Eu acredito que o Infection, nesse caso, ele pode atrapalhar o processo de deploy. Existe alguma coisa consolidada sobre em que momentos ele deve ser executado e por aí vai? Então, existe uma boa discussão sobre isso. Uma coisa que eu esqueci de falar, mas eu me lembrei agora, o Marcos Pivetta colocou no Twitter dele que a partir de agora, a meta dele não é mais ter 100% de cobertura de testes, é ter 100% de mutantes mortos de cobertura de mutantes. Mas voltando à sua pergunta, nesse caso, com certeza você não deve rodar o Infection, porque se você tem uma suite de testes grandes, você vai demorar muito tempo. No máximo, fazer, como o Adiel perguntou, filtrar para rodar só o teste que faz sentido para aquele hotfix, mas assim, no máximo. Eu, nesse caso, onde a produção quebrou, eu só rodaria o teste daquele caso e subiria. E o ideal, isso, como eu falei, tem uma discussão bem grande sobre isso. Muita gente defende que você só deve rodar o Infection na hora de uma release. Tem gente que define que a cada incremento que você faça no seu software, você deve rodar um Infection. Tem gente que diz que é só rodar no CI. Então, não existe um consenso geral, mas são algumas opiniões onde as pessoas se dividem. Eu, pessoalmente, só tenho testes de mutação nos meus projetos pessoais. Onde eu trabalho, muito mal tem teste, né? Mas, nos meus projetos pessoais, como são coisas pequenas, eu rodo sempre que eu vou fazer um push. Então, não tem muito um consenso geral. Vai muito de cada projeto, o que fizer mais sentido para o projeto. Mas... Vinícius, bem interessante. Acho que teste de mutação é uma coisa que tem muito a crescer, né? Qual a dificuldade que você acha, até que tu acabou de falar, né, que na empresa mal tem teste, né? Qual a dificuldade que tu acha de encontrar quando você vai trabalhar com testes unitários, que já é uma coisa que tem que quebrar um paradigma assim, para o desenvolvedor fazer, e ainda ter um teste que vai garantir que aquela cobertura está correta? Eu acho que o principal é o medo de quebrar. É o medo de mostrar que seus testes não têm muita qualidade. No meu trabalho, eu já estou lutando há alguns meses para implementar os testes de mutação, mas a limitação, no nosso caso, é a versão do PHP, versão de servidor. A nossa limitação é de infraestrutura. A gente trabalha com uma versão bem antiga do PHP, e com isso a gente precisa analisar com mais cuidado qual versão do Infection funcionaria, se alguma funcionaria. Então, a liderança ainda não me deixou tomar esse tempo para fazer isso. Agora, para quem trabalha, por mais que não tenha muitos testes, mas tem algum, e trabalha com uma versão mais atualizada do PHP, eu, honestamente, não vejo limitação, não vejo dificuldade para fazer isso. Porque, como eu mostrei aqui, é instalar uma ferramenta e rodar ela. Você não precisa escrever mais código por causa disso. Então, acho que o principal motivo para testes de mutação não serem uma realidade maior é a falta de conhecimento. Levanta a mão, por favor, quem conhecia testes de mutação antes da palestra? Tá vendo? Acredito que 10% do público. Então, acho que não é um termo tão divulgado, não é uma buzzword, não é hype. Então, por isso, pouca gente conhece. E, na minha opinião, acho que esse é o principal motivo para não ser uma realidade maior, algo que a gente encontre com mais facilidade. Show. Uma última pergunta, alguém? O pessoal está desanimado. Cara, o que você tem visto em relação a novidades na parte de teste? Eu pergunto isso porque eu escutei um podcast muito massa do Hipsters, que eles falavam sobre testes que utilizavam inteligência artificial e faziam umas... Exato. O que você tem visto? Então, cara, muito sincero com você, eu tenho pesquisado bem pouco sobre testes especificamente, porque eu estou estudando muito sobre refatoração de código legado,
porque é uma realidade triste, mas é uma realidade. Mas exatamente esse podcast eu também ouvi. O pessoal da academia, pelo que no podcast falaram, no mercado isso não é uma realidade tão grande, mas o pessoal da academia já trabalha com testes gerados automaticamente, ou seja, o computador criar os seus testes, executar os seus testes, melhorar seus testes, sem que você precise escrever. E isso é uma parada muito legal, mas eu ainda não vi na prática como funciona. Então, sendo muito sincero com você, eu não tenho muita novidade para compartilhar. Opa, Vinícius, aqui uma pergunta, cara. Primeiro, parabéns pela palestra, achei muito bacana. Não conhecia o conceito ainda. E assim, eu entendo que isso também é uma maneira de você explorar um pouco mais regras de negócio e entender melhor o que é o seu negócio antes de sair colocando testes aleatórios. Mas o que eu queria saber é o seguinte, qual é o impacto de colocar um negócio desse num projeto grande que já tem uma cobertura de testes? Cara, se eu colocar isso vai quebrar tudo. Tem uma estratégia para começar a fazer isso? Então, no geral, se você já tem testes e sua suíte de testes já está passando, teoricamente a ideia é rodar em toda essa suíte mesmo. E não, tipo assim, ir quebrando e rodando de partes em partes. Você roda em toda a sua suíte, mas se você vê que tem mutantes escapando, não coloca no CI ainda, não faz com que isso seja um impeditivo para subir. Porque a sua aplicação já está em produção, os testes estão passando, você tem que cobrir mais cenários. Então a estratégia mais inteligente, ao meu ver, é rodar, pegar aquele log e ir trabalhando de forma incremental nesse log, cobrindo cada vez mais mutantes para alcançar o infame 100% de cobertura. Infame não, mas enfim, você entendeu. Então essa acho que é a estratégia mais interessante. É um projeto grande, o principal ponto é que vai demorar para rodar. Então você bota para rodar uma vez, pega esse log e começa a trabalhar em cima desse log. No final desse trabalho incremental, roda de novo, vê quantos mutantes ainda faltam. E vai trabalhando dessa forma. Então, como eu comentei, na minha opinião, não é para ser um impeditivo, é só rodar uma ferramenta, então rode. Se você tem uma suíte de teste que já passa hoje, coloque o infection e rode, e vai trabalhando nos mutantes. Show! Então, salva de palmas para o Vinícius, pessoal. Show demais.